sobre em cada vida, meu Pai, segundo a necessidade de cada um, pelo poder que é no nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco, te revela a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Graças. Poder sentar, ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus. Glória. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra que nós acabamos de ler. Quando nós lemos o capítulo 17 do livro de Gênesis, nós vamos perceber que a Bíblia fala que Deus apareceu a Abraão. O porquê que Deus apareceu a Abraão? Quando nós voltamos os capítulos anteriores, nós vamos perceber que Abraão estava vivendo um momento de crise. Abraão estava vivendo um momento de crise. Por quê? Porque Deus havia silenciado diante de Abraão. Durante 13 anos. Durante 13 anos, Deus, Ele não se revela, Ele não aparece e Ele não fala com Abraão. O porquê? Porque quando nós olhamos para o capítulo 12 de Abraão, ou seja, de Gênesis, nós vamos perceber Deus vindo de encontro a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e eu te farei uma grande nação. Mas na frente nós vamos perceber que Abraão, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, dentro da minha casa só tenho meu servo. Porém, eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiro nenhum dentro da minha casa, senão o meu servo. E a palavra do Senhor fala que Deus veio de encontro a Abraão e disse: Abraão, eu te darei um filho como herdeiro. Eu te darei um filho e tu serás pai de multidões. E aonde nós vamos perceber que Abraão, ele havia recebido uma palavra. Abraão havia recebido uma promessa de Deus sobre a vida dele. Que aonde Deus ia fazer, Deus ia entregar, Deus ia dar um filho para ele e para a sua casa. Só que nós vamos perceber que Abraão, quando ele recebe essa palavra, quando ele recebe essa promessa, ao passar os dias, ao passar os anos, nós vamos perceber que Abraão, ele começa a trilhar, não segundo a palavra do Senhor, mas Abraão, ele começa a trilhar segundo as suas vontades. Abraão, ele começa a caminhar segundo as suas opiniões. E nós vamos perceber que a Sara chega diante de Abraão e disse: Abraão, nós não temos um filho, eu não posso te entregar um filho, porém eu sou estéril, mas Agar, a nossa serva, ela pode te entregar, ela pode nos dar, ela pode conceber um filho, e esse filho será nosso. Aí a Bíblia fala que Abraão, ele concordou com aquela circunstância, com aquelas palavras de Agar. E aonde nós vamos perceber que quando Agar, ou seja, Abraão, ele deita-se com Agar, ele está saindo da palavra profética que Deus havia liberado sobre o povo dele. Abraão estava saindo debaixo da obediência, da promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele. Era como se Abraão estava dizendo sobre mim: eu tenho
segundo aquilo que eu acho que é verdade. E todas as vezes, amados, que nós saímos da palavra de Deus, que nós saímos da promessa de Deus, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ministrou sobre o nosso coração. E quando nós começamos a brilhar segundo o nosso coração, quando nós começamos a brilhar segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós achamos que talvez é verdade, mas não está baseado, não está de acordo com aquilo que Deus ele falou, nós vamos perceber que Deus ele libera a palavra sobre a sua igreja, que Deus ele libera a promessa sobre a sua igreja, mas ele deixa a sua igreja, ele deixa a sua igreja para escolher. Submeter a sua vontade, submeter a sua palavra, ou andar segundo as suas escolhas, andar segundo as suas decisões, ou andar segundo os seus caminhos. Abraão, ele deixa de trilhar o caminho de Deus, ele deixa de trilhar segundo a vontade de Deus para a vida dele, para agora satisfazer o desejo momentâneo, para agora conceber aquilo que ele mais queria no momento. E há um grande perigo quando há no nosso coração, quando há desejo na nossa vida, algo que nós queremos tanto, e talvez esteja alinhado com a vontade de Deus, e talvez esteja alinhado com o propósito de Deus, mas talvez não está no tempo de Deus para acontecer, não está no tempo de Deus para Ele liberar sobre as nossas vidas. Por essa impaciência de nós não querermos esperar o tempo certo, que é o tempo de Deus. Muitas das vezes nós queremos movimentar as nossas mãos, muitas das vezes nós queremos movimentar os nossos pés para apressar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, aquilo que um dia o Senhor falou que iria acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E por Abraão ele se antecipar, ele se apressar, para que a promessa se cumprisse, para que o desejo do seu coração se realizasse. A Bíblia fala que o céu silenciou diante de Abraão, que Deus silenciou diante de Abraão durante 13 anos, sem comunicação. Agora imagine 13 anos sem ouvir a voz de Deus. 13 anos sem ouvir o apontamento, a direção dos céus. Como que alguém consegue vivenciar anos e anos, tempos e tempos, se ouvir a voz de Deus, se ouvir e ter a revelação dos céus, e ter a condução dos céus sobre as suas vidas, sobre os seus negócios, sobre aquilo que possui, sobre aquilo que tem. Os céus estavam em silêncio diante de Abraão. Abraão vivenciou 13 anos em silêncio, que é onde Deus não falou diretamente com ele, Deus não apareceu para ele. Como que uma igreja ela consegue caminhar? Como que um povo ele consegue continuar a sua vida sem ouvir a voz de Deus? Como que nós queremos alcançar a promessa, alcançar a bênção do Senhor, se nós não queremos ouvir, se nós não queremos ter um encontro com Deus, se nós não queremos ter uma vida com Deus? E o que silencia os céus sobre as nossas vidas, o que silencia os céus sobre a nossa casa, o que silencia os céus sobre nós, muitas das vezes
é as nossas atitudes, é as nossas decisões que nós tomamos no decorrer da nossa caminhada, as nossas atitudes e decisões que nós tomamos no decorrer da nossa caminhada com Deus. Abraão, ele tomou uma decisão. Abraão, ele está ali, ele tomou uma escolha para ele. Aquela decisão que ele fez, aquela escolha que ele fez, o céu silenciou. Quais decisões nós temos tomado no decorrer da nossa caminhada? Quais atitudes que nós temos tomado no decorrer da nossa caminhada? Será que nós temos abrido os céus a nosso favor? Será que nós temos ficado com nossos ouvidos sensíveis ao amor de Deus? Ou as nossas decisões, as nossas atitudes têm entristecido o coração de Deus? E Deus, ele não tem se revelado, Deus, ele não tem mostrado a sua vontade, Deus, ele não tem dado clareza, e muitas vezes por nós não ouvimos a voz de Deus. É por isso que nós vivenciamos uma vida de embaraço, é por isso que nós vivenciamos uma vida sem direção, sem apontamento, sem convicção daquilo que Deus, ele tem para nossas vidas. Daquilo que Deus ele tem para nossa casa, para nossa família. Aí quando nós lemos no capítulo 17, nós vamos perceber que Deus ele veio de encontro a Abraão, quebrando um silêncio de 13 anos. E qual é esse encontro que nós acabamos de ler? Que Deus ele veio se apresentando a Abraão, dizendo a Abraão: eu sou. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Ele vem se apresentando diante de Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Era como se Abraão tivesse andado nesse tempo todo com Deus, mas ele não realmente conhecia verdadeiramente quem era Deus. Era como se Abraão ele tivesse andado, ele conhecesse o poder de Deus, as manifestações de Deus, mas ele não conhecia Deus de perto, Deus íntimo. Porque Deus ele veio diante de Abraão e disse: Abraão, deixa eu me apresentar a ti. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes, nós como igreja do Senhor, nós como filhos de Deus, nós temos andado uma vida com Deus, nós temos estado na presença de Deus, e muitas das vezes, amados, nós conhecemos as maravilhas, nós sabemos que Deus ele cura, nós sabemos que Deus ele pode libertar a vida de uma pessoa. Nós sabemos que Deus ele pode quebrar corrente, que Deus ele pode quebrar grilhões, fortalezas, que Deus ele pode derramar o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. E às vezes nós somos conhecedores das maravilhas, das bênçãos, daquilo que Deus ele pode fazer. Mas será que verdadeiramente nós temos conhecido o nosso Deus? Verdadeiramente nós sabemos quem é Deus? Abraão vem se apresentando para Abraão e estava dizendo para Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Jó andou uma vida com Deus, ele viu bênção, ele viu milagre, ele viu a bênção do Senhor sobre a vida dele. Mas ele chegou
momento na vida e ele disse: Senhor, eu sabia quem era o Senhor de ouvir falar, porém agora eu te conheço, Deus, de perto. É possível sim conhecer a Deus por ouvir falar, por ver alguns sinais, alguns prodígios. Mas que Deus, Ele nessa noite, Ele quer entronizar no meu espírito e no seu espírito nessa noite. É para que nós não possamos conhecer Ele por ouvir falar, para que nós não possamos conhecer Ele por sinais, por prodígio, por maravilha, mas para que nós possamos conhecer Ele por perto. E como conhecer Deus Todo-Poderoso? Ter uma vida de intimidade com Ele, ter uma vida de entrega com Ele, de entrega a Ele, viver uma vida no altar, uma vida de renúncia, uma vida de entrega total a Ele. Entrega total a Ele. Quando nós não conhecemos o dono do poder, quando nós não conhecemos o dono do milagre, quando nós não conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus, nós somos levados por palavras erradas. Nós somos levados por vento de doutrinas. Por que nós vamos perceber diante da sociedade que nós estamos vivendo hoje? Muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos sendo enganados porque estão na igreja, mas não têm uma vida com Deus. Vem à igreja, mas não tem um relacionamento com Deus. Ouve a verdade, mas não conhece a verdade. O apóstolo Paulo, ele tem as suas cartas apontando, nos advertindo para que nós possamos conhecer a sua verdade, para que nós possamos ser conhecedor da palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando o engano chegar, nós vamos ter discernimento do que é verdade e daquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. Paulo adverte que nos últimos dias viria muitos ventos de doutrinas e muitos seriam enganados e muitos seriam levados por falta do conhecimento, por falta de relacionamento, por falta de conhecer. Quem não conhece o Deus que serve é levado por direções erradas. Ele pensa que um apontamento de caminho, ele pensa que aquele caminho é certo, simplesmente porque uma multidão está brilhando por ela. Simplesmente porque todo mundo está indo por esse caminho. Eu também vou. Mas talvez esse caminho é tortuoso. Talvez esse caminho vai me levar para uma frieza espiritual. Talvez esse caminho que todo mundo está seguindo, todo mundo está tomando a decisão de seguir, vai me levar para uma morte espiritual. Vai me desviar do caminho, vai me desviar da palavra de Deus, do propósito de Deus, vai me distanciar da promessa de Deus. Quando a gente não conhece Deus Todo-Poderoso, a gente perde o foco. O foco que é Jesus. O foco que é a palavra de Deus. A gente desiste no meio do caminho. A gente é levado pelo desânimo. A gente é levado pela desistência. A gente não percebe
O Deus que me escolheu. E ele vem diante de Abraão dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos estudar na Bíblia, pesquisar na Bíblia, essa palavra eu sou o Todo-Poderoso, nós vamos perceber que ela é escrita 48 vezes entre o Novo e o Velho Testamento. 48 vezes. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu acho interessante é que 31 vezes é repetido dentro do livro de Jó. Deus, ele chega para Jó durante 31 vezes e diz: Jó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Jó é um homem abençoado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Jó havia perdido a família. Jó havia perdido a saúde. Jó estava sobre as cinzas. Jó estava enfermo. Mas Deus, ele vem se apresentando a Jó dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que Deus veio falar para Jó é: Jó, eu não sou o Deus poderoso, simplesmente na balança, simplesmente na fartura, simplesmente quando tudo prospera, quando tudo vai bem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso diante de todas as circunstâncias. Aleluia! Diante da abundância, diante da prosperidade, diante da fartura, diante da enfermidade, diante da perca, eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E é esse Deus Todo-Poderoso que aonde nós entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso louvor. Nós temos que ter essa certeza, essa confiança desse Deus Todo-Poderoso. E quando a gente conhece o poder desse Deus, o Deus que nós servimos, nós vamos perceber que nós não somos enganados. Quando nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, nós não somos levados pela mentira, pelo engano, nós não desviamos do propósito, mas nós permanecemos no propósito de Deus, nós permanecemos na promessa, na palavra, mesmo diante de qualquer circunstância da nossa vida. Aleluia! E a Bíblia fala que quando ele ouve a voz de Deus, quando Abraão ele ouviu a voz de Deus, e quando ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, esse perfeito, Abraão. A Bíblia fala que Abraão, a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Deus. Ele se prostra e aí ele começa a adorar a Deus. Quando ele tem essa atitude de se prostrar diante da presença de Deus, Abraão ele está ensinando para mim e para você que agora não é atitude, não tem que ter atitude de emoção, não ter atitude de empolgação, mas ter uma atitude de amadurecimento, espiritual. Abraão ele podia derramar as suas lágrimas, ele poderia chorar na presença de Deus. Pastor, é errado chorar, é errado derramar as lágrimas na presença de Deus? Não é. Mas quando Abraão ele dobra os seus joelhos, ele começa a orar. Ele está dizendo com ele mesmo: para Deus, Senhor, agora eu quero ter uma vida de intimidade contigo, eu quero ter um compromisso contigo, eu quero ter uma aliança verdadeira contigo.
Porque não adianta chorar na presença de Deus. Não adianta ser empolgado por uma palavra que recebemos aqui nesse altar, se nos alegrar no nosso coração, uma palavra que Deus falou ao nosso interior. Mas quando sairmos dessas portas, esquecer daquilo que Deus ministrou sobre o nosso espírito, ministrou sobre a nossa alma, falou profundamente ao nosso interior. Não, o que Deus Ele quer de nós é um coração rasgado diante da sua presença, um coração rendido, um coração quebrantado diante da sua presença, e dizendo: Senhor, eu quero ser transformado por Ti, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, e faz um vaso novo na Tua presença, porque eu quero iniciar uma vida contigo, uma aliança contigo, verdadeiro genuíno. Abraão, ele está dizendo com essa atitude, quando ele se rende, ele está dizendo: é tempo de amadurecer. E quando Paulo ele vem escrevendo, se eu não me engano, para a igreja de Corinto, ele diz: não é tempo mais de ter comportamento de criança, de ter atitude como criança. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu tinha atitude como menino, mas agora eu já sou moço. O que ele está dizendo é tempo da igreja amadurecer, é tempo da igreja crescer espiritualmente. Muitas das vezes, quando nós temos a mentalidade de criança, quando nós não amadurecemos espiritualmente, nós viemos para a igreja por causa de pessoas. Nós viemos para a igreja por causa de movimento, por causa de festa, por causa de luzes, por causa de movimentos. Mas quando temos uma maturidade espiritual, nós saímos da nossa casa, dizemos: hoje eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar ao Senhor, vou prestar culto ao Senhor, eu vou adorar o meu Deus, porque Ele é o dono da minha vida, é Ele que rege a minha vida, é Ele que conduz a minha vida, então eu vou prestar culto a Ele, independente se vai 100 pessoas ou só vai uma, mas eu vou adorar, eu vou buscar ao Senhor. Quando nós amadurecemos espiritualmente, nós louvamos, nós oramos, nós temos uma vida de compromisso com Deus, não porque alguém está nos pedindo, mas porque nós sabemos que é fundamental para nossas vidas. Nós lemos a Bíblia não por obrigação, mas nós lemos a Bíblia porque nós sabemos que esse é o pão que nos alimenta, é esse pão que nos fortalece espiritualmente. Nós oramos não porque alguém está orando, mas nós sabemos porque é na oração que é onde eu venço as minhas guerras, é na oração que eu venço as minhas vontades carnais. Uma vida de oração que eu tenho intimidade com Deus, que os céus se abrem sobre a minha vida. Aleluia. Quando ele se prostra, ele está dizendo: é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. O amadurecimento espiritual, ele vem carregado de responsabilidades. A promessa ela vem carregada de responsabilidade. Uma palavra que é liberada sobre as nossas vidas, ela vem carregada de responsabilidades. O que Deus estava liberando sobre Abraão era a responsabilidade de Abraão sustentar na sua vida, para que dele viesse passar por gerações, para que dele viesse passar por toda a sua geração. E muitas das vezes nós queremos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos
a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós não queremos o cargo da responsabilidade que vem sobre a promessa que Deus ele tem para nossas vidas. Que Deus ele tem para nossa casa, que Deus ele tem para nossa família. A promessa estava sendo liberada sobre Abraão, mas Abraão tinha que sustentar a responsabilidade de uma vida com Deus, de compromisso com Deus, para que aquela promessa viesse passar de geração a geração, viesse passar para Isaac, de Isaac viesse passar para Jacó, de Jacó viesse os alcançados. E muitas das vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos a responsabilidade de uma vida com Deus. Nós queremos a bênção, mas não queremos a responsabilidade de nos submeter à vontade de Deus, submeter aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está nos pedindo. Muitas das vezes queremos a bênção, mas a bênção com ela vem junto uma carga de responsabilidade. E para que o fogo ele venha continuar aceso sobre o nosso coração, precisa de uma vida de sacrifício, de entrega no altar. Para que o fogo do altar ele venha permanecer aceso, precisa de ter uma vida constante no altar, montando aquele altar, tirando a cinza, tirando todo excesso, para que a brasa, para que o fogo venha permanecer aceso. Para que nós possamos continuar uma vida com Deus, uma aliança com Deus. Toda aliança ela tem, que não tem preço, ela não tem valor. Mas toda aliança de valor ela tem um preço a se pagar. Não é tão diferente uma vida com Deus. Para que nós possamos ter aliança com Deus, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos vivenciar uma vida de rendição à sua palavra, à sua vontade. E Deus diz, quando ele tem esse encontro, quando Abraão ele tem maturidade, ele se prostra diante da presença de Deus. A Bíblia fala que Abraão, o próprio Deus olha para Abraão e diz: Abraão, que ele não era Abraão, era Abraão. E ele diz: não te chamarás mais Abraão, mas será chamado Abraão. Tu não serás um pai único, mas tu serás pai de muitos de multidões. Será pai de muitos de multidões. Por quê? Nós vamos perceber que Deus está arrancando Abraão do individualismo e colocando a ele a muitos, confiando a ele a muitos. Porque tudo aquilo que Deus ele faz no reino de Deus não tem individualismo. O reino de Deus ele é coletivo. Deus ele não te entrega algo só para você, mas aquilo que te entrega é para beneficiar o reino, para abençoar outras pessoas. Aquilo que Deus ele libera sobre a sua igreja, sobre o seu povo, não é só para nós, não é só para você, é para você e para aqueles que estão ao seu redor. Por isso que Deus estava dizendo a Abraão: eu estou tirando você do individualismo e colocando você, introduzindo você, para que você possa entender como o reino, como os céus funcionam. Os céus ele trabalham de uma forma coletiva. Aquilo que eu vou te entregar vai abençoar, vai alcançar
muitas e muitas gerações. Aí ele diz também, Sara, ou seja, Sarai como mulher, não será chamada mais de Sarai, mas será chamada de Sara. Na raiz dessa palavra, Sarai quer dizer minha princesa. E Sarai, minha princesa, e Sara quer dizer princesa de muitos ou princesa de todos. Olha só Deus tirando a sua esposa da individualidade e abrangendo a muitos. Abraão, quando ele tem encontro com Deus, a vida dele, o nome dele é mudado. Mas também a sua esposa, aquele que está perto dele, também é mudado. Também é transformado. Talvez você não entendeu. Aquilo que você carrega, a tua vida com Deus, o teu encontro com Deus, aquilo que você carrega, a presença do Espírito Santo, a unção que Deus lhe confiou, que Deus liberou sobre a sua vida, não só é para mudar você, não só é para transformar você, mas é para mudar você, para transformar você e também mudar e transformar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão perto de você. Aleluia! Aqueles que estão perto de você. Ou seja, Deus estava abrangendo, Deus estava expandindo a vida de Abraão, mas também estava expandindo a vida de Sara. E a Bíblia fala que ele mantém esse culto, ele é transformado, Sara é transformada. Mas só que nós vamos perceber que a partir desse encontro agora, a partir desse momento, Abraão ele tem agora de tomar decisões na sua vida. Abraão agora ele tem que entender que para ele permanecer na aliança com Deus, ele não tem que andar segundo o seu coração. Ele não tem que tomar agora decisões impulsivas, como ele tomou lá atrás, quando Sarai disse: Abraão, nem eu vou andar. Ou seja, Abraão agora ele tem que saber que para ele ter uma vida com Deus, precisa de alguns cortes na sua vida. Corte de quê? Daquilo que lhe impede de viver uma vida com Deus. Daquilo que lhe impede de ter uma aliança com Deus. Daquilo que lhe impede ter uma intimidade com Deus. E muitas das vezes, amados, o que nos separa, tem nos separado da presença de Deus. O que nos tem silenciar os céus sobre as nossas vidas são coisas pequenas, são coisas minúsculas. Que é o que Deus ele está pedindo, e Deus ele está pedindo para que nós possamos cortar, para que nós possamos abrir mão. Mas às vezes a gente está tão entrelaçado que a gente não quer soltar, não quer abrir mão do pecado, não quer abrir mão do orgulho. Nós vamos perceber um homem que estava prestes a receber o seu milagre, mas estava recusando a descer sobre as águas, sobre o Rio Jordão, que era Naamã, e precisou da insistência de um soldado, daqueles companheiros dizendo: desça sobre as águas, para que você seja curado, desça sobre as águas, para que Ele se alimente para você ser.
saída do seu corpo. Talvez esses amigos que estavam diante de Naamã, esse amigo hoje, diante de mim, diante de você, o Espírito Santo, que ele venha ao meu encontro, que ele venha ao seu encontro, que ele venha sussurrando no nosso ouvido, no nosso espírito, dizendo: abre mão disso aí, abandona isso aí, corta isso na tua vida, corta isso que tem distanciado você de mim, que tem separado você da minha promessa, que tem distanciado você do meu propósito. Mas às vezes a gente está tão acostumado que a gente não quer soltar. Mas para que nós possamos continuar uma aliança com Deus, uma vida de revelação, uma vida de sensibilidade à voz do Espírito Santo, é necessário abrir mão de alguma coisa, é necessário voltar alguma coisa, deixar alguma coisa para trás. Porque Paulo ele diz nas suas cartas: o velho homem tem que morrer. Agora tem que surgir, tem que nascer um novo homem. Tem que nascer a nova criatura. Você é alguém escolhido pelo Senhor. Você é alguém escolhido pelo Pai. E Ele não te chamou para ser uma velha criatura. Ele te chamou para ser uma nova criatura, lavada pelo seu sangue, transformada pela sua palavra, livre pela sua palavra. Mas às vezes nós temos a atitude de velha criatura. Mas a velha criatura ela tem que morrer todos os dias para que Cristo renasça em nós, para que Cristo viva em nós. Aleluia. Para que Cristo viva em nós. Mas tem uma ideia que tem crescido sobre a nossa sociedade, que tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus só é para os velhos. Tem uma aliança com Deus só é para aqueles que não tem nada a fazer. Tem que a aliança com Deus é apenas para os velhinhos, para as velhinhas. Tem aliança, tem um compromisso com Deus. Não é para um jovem, não é para alguém que tem sonhos ou projetos. Eu não sei se você já ouviu essa frase dizendo: mas é tão jovem ainda, para que estar na igreja? Mas é tão jovem ainda, para que ser um diácono? Mas é tão jovem ainda, para quê? E quando nós vamos olhar para Moisés, para as instruções que Deus ele dá de Moisés, ele começa dizendo para Moisés, dizendo: Moisés, todo homem, ou seja, todo menino a partir de 8 anos, tem que passar pela circuncisão. Circuncisão na época da lei de Moisés era um símbolo de aliança do homem para com Deus. Ou seja, Deus estava dizendo para que desde criança o homem possa ter uma aliança com Ele, possa ter um compromisso com Ele, possa ter uma vida com Ele, possa ter um relacionamento com Ele. E muitas das vezes a gente não quer entronizar isso na nossa vida, não quer entronizar isso sobre a vida dos nossos filhos, não quer entronizar isso sobre a vida dos adolescentes e dos jovens. Ei, não é tão cedo para ter uma aliança com Deus, também não é tão tarde para ter uma aliança com Deus. Deus ele te chama hoje, Deus ele te chama para ter uma aliança, para ter um compromisso com Ele, para que você possa se lançar nas mãos dEle, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle, segundo o chamado que Ele te chamou, segundo aquilo que Ele confiará
mentalidade, nós chegamos diante de Deus, mesmo com medo, igual Jeremias, quando ele diz: Senhor, eu sou uma criança, e Deus diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu te ungi, eu te coloquei sobre essa nação. Tu arrancarás, tu derribarás, tu destruirás, ou seja, tu serás o instrumento das minhas mãos. E quando nós viemos, por causa dessa palavra que o Senhor liberou sobre Abraão, nós vamos perceber que alguém pagou o preço por mim e por você, que foi Jesus. Ele comprou o preço dessa aliança, que ele veio na sua palavra dizendo: o meu sangue é o novo testamento da minha aliança. Essa aliança, ela tem um preço. Essa aliança que nós temos com o Senhor, ela não foi comprada pelos nossos esforços, ela não foi comprada pelo aquilo que nós fazemos, mas ela foi comprada pelo sangue, preço de sangue, sangue do Cordeiro, sangue de Jesus entregue na cruz. Aí nós vamos perceber lá em Atos, capítulo 2, ele diz: ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do altos sejais revestidos de poder. E a Bíblia fala que eles permaneceram na palavra. E quem permanece na palavra recebe o cumprimento da promessa. Quem permanece na palavra recebe o cumprimento da promessa. E a Bíblia fala que eles receberam o cumprimento da promessa e foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos do Espírito Santo. Mas o que eu acho tão interessante aqui não foi no momento que eles foram cheios, mas foi no momento que eles foram transbordados. Como assim transbordado, pastor? O mais lindo não foi no dia de Pentecostes. O que é lindo é quando lá Pedro, ele chega diante ali, Pedro e João, ele chega ali diante da porta formosa, e quando ele vê aquele homem que está ali sobre aquela porta pedindo esmolas, Pedro, que está cheio, ele transborda aquilo que está nele, e ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vos te dou. Levanta-te e anda. Aleluia. O que mais interessante não foi o momento que eles receberam, foi algo fantástico, foi um momento único. Mas o momento mais interessante era quando Pedro andava pelas ruas, pessoas corriam colocando paralítico, pessoas corriam colocando enfermos ali à beira daquele caminho, porque quando Pedro passava, vidas era curada, vida era liberta, vida era transformada pelaquilo que ele carregava. E muitas das vezes nós temos recebido o Espírito Santo, nós temos recebido o poder de Deus, a unção de Deus, o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida, mas a gente tem colocado dentro de uma garrafa, a gente tem colocado dentro de nós e deixado preso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele ministra ao meu e ao seu coração: deixa ser transformado. Deixa ser transformado pela minha presença, pela minha unção. Transforma o ambiente que você está, transforma a sua vida, transforma aqueles que estão ao redor de você. Seja um instrumento nas minhas mãos, um instrumento
instrumento de libertação, o instrumento de salvação. Não guarda só para você, mas dê continuidade naquilo que eu confiei a vocês. Pedro, Tiago e João, eles não guardaram para eles, mas eles continuaram transformando a presença de Deus. Mas nós estamos vivenciando diante de tempo que aonde os crentes, as pessoas, elas têm enchido tanto da presença de Deus, mas ela não tem feito uso dessa unção. Ela não tem feito uso do conhecimento que tem recebido. Ela não tem feito uso dos dons que tem recebidos. E quando nós recebemos e não usamos, nós nos tornamos crentes chatos. Crentes chatos. O que adianta? Só a comparação eu ser formado em um médico, mas eu não consulto uma pessoa. Para que adianta o meu conhecimento? Para que adianta tudo aquilo que eu esforcei, tudo aquilo que eu conheci, se eu não estou executando, se eu não estou fazendo aquilo que eu fui habilitado a fazer? Deus, Ele te habilitou em alguma área. Deus, Ele te habilitou com alguns dons. Deus, Ele te habilitou com alguns talentos. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? Você tem feito para o teu favor? Você tem feito para o crescimento do reino, para a expansão do reino de Deus? Que nós possamos nos render, que nós possamos permanecer com essa aliança com Deus, para que possamos ser canal, ser instrumento nas mãos deles. Quantos creem, diga amém? Amém. Se coloca de pé sobre o seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Fala com o Senhor. Fala com o Espírito Santo. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Já. Ele é digno de toda adoração. Só tu és vivo, Senhor. Só tu és digno de todo louvor. Fala com o Espírito Santo de Deus. Fala com o Pai. Ele é santo. Ele está no nosso meio. Ele pode ouvir o seu clamor. Santo, santo, santo. Santo és o teu nome, Jesus. Santo és o teu nome, Jesus. Oh, Jesus, como tu és maravilhoso.